sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim, e me diz, filho, não temas, confia em mim, confia. Filho, não te deixarei, estou contigo e sempre serei. Sou teu Deus, sou teu Senhor, teu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Eu seguro em tuas mãos, filho meu, confia em mim. Eu sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor, em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, sempre cuida bem de mim, e me diz, filho, não temas, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Obrigada. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim, e me diz, filho, não temas, confia em mim. Filho meu, eu sou teu pai, nunca te deixarei. Não temas, filho meu, descansa em mim, filha, confia em mim. Oi, gente, paz de Cristo para todos vocês. Que bom poder estar aqui, né? Nessa segunda-feira, uma segunda-feira linda. Aqui no Rio de Janeiro tá um sol maravilhoso, um calor. Eu tô aqui de frente para a janela, eu moro no 13º andar e tá assim um ventinho, né, bem tímido, mas tá um dia muito bonito. Apesar que hoje, né, é um dia atípico, né, ontem foi as eleições, né, e nós percebemos, né, que muita gente ficou assim um pouco frustrado, né, decepcionado. Mas eu gosto sempre de falar isso. Eu sei que eu vi algumas postagens no Facebook de algumas pessoas falando, que isso, que Deus está no controle, que isso e tal. Mas eu continuo dizendo que Deus está no controle, sabe? E a Bíblia manda que nós devemos orar pelos nossos governantes, né? E nós estamos aqui cumprindo o papel da igreja. Eu gosto muito do posicionamento do meu pastor Sila Malafaia. Ele foi um homem que ele não se calou, enquanto a gente viu muitas igrejas que se omitiram, né?
Ele foi um homem que esclareceu, conversou com a nossa igreja, nos orientou. E eu gosto disso no meu pastor, dessa coragem que ele tem. E eu acredito sim, que é a vontade de Deus que tem que prevalecer. A gente faz o nosso papel como igreja de falar, né? Porque nós somos a favor dos princípios bíblicos. Tudo aquilo que vai contra os princípios bíblicos, nós somos contra. Mas nós gostamos porque nós sabemos que essa pessoa que vai entrar, né? Nosso futuro presidente, ele já sabe a posição da igreja, né? E glória a Deus porque nós tivemos essa oportunidade de nos posicionar, de falar aquilo que a gente pensa. É claro que através do nosso pastor, nós tivemos uma voz maior. E eu louvo a Deus por isso. Mas uma coisa que eu quero dizer, que a igreja não depende de homem. A igreja, ela já sofreu muitas perseguições. Se você for ler, né, no tempo do Coliseu, em tantos outros tempos em que os cristãos sofreram grandes perseguições, a igreja permaneceu, a igreja continuou. No tempo da Bíblia, né, no tempo de Paulo, quando o próprio Paulo, né, perseguia a igreja, e ele acabou se convertendo. Então nós cremos que a igreja, ela tem o poder de se fortificar. E eu vou te falar, eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz que os fins dos tempos haveriam paz. Oi, Eunice, eu já te vi, espera só um pouquinho que eu já vou te chamar, tá? Fica aí tranquila que eu já vou te chamar. Deixa eu terminar só aqui meu pensamento. E a Bíblia diz que haveria paz contra filhos, irmãos contra irmãos, né? Que o amor de muitos iriam se esfriar. E a gente está vivendo o começo disso aí tudo. Então nós temos que nos agarrar mais com Deus. Eu acredito numa igreja forte. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então qual é o papel da igreja nesse momento? É orar. Se já orávamos, vamos orar mais. Todo mundo orou e Deus não respondeu? Ele respondeu sim. A vontade dele ainda, a vontade dele sempre continua sendo a maior. A vontade de Deus sempre é que vai prevalecer. Na nossa vida, na vida política, em tudo, é a vontade de Deus. E é por isso que nós estamos aqui continuando. Enquanto a gente puder, né, ter essa liberdade de falar de Jesus, nós vamos continuar falando, né? E se nos impedir, a gente vai continuar falando. Porque a igreja, ninguém para a igreja. Tem um hino que fala, né? A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, destruindo as trevas, dissipando o mal. Não tem um hino assim? Então, essa é a igreja. Eu e você somos representantes do reino. E nós estamos aqui falando que Jesus vai voltar. Isso tudo aqui vai ficar. Essas guerras, essas coisas todas irão ficar. Eu não quero ficar aqui nessa terra. Eu não quero que essa terra fique boa para mim ficar nela. Não! Eu quero ir para o céu. Canaã me espera. Que nós possamos manter essa esperança dentro do nosso coração. E ter a certeza que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem alguém falando que está em luto. Eu não estou em luto, não. Eu continuo na marcha. Eu continuo de pé. Quem está falando que está em luto não sabe o que é. O que é ter perda. Para falar um negócio desse. Nós não estamos em luto pelo Brasil. Eu não estou, não. Eu estou confiante que o nosso Deus é vencedor. E quem está com Deus é a maioria. Amém? Eu creio nisso. Quero agradecer a vocês que estão aí. Estou vendo Débora, minha amiga, Joelma, Patrícia. Estou vendo uma turma aí. Obrigado, Ana. Gente, envia a setinha do bem. Já vou chamar minha amiga Eunice, que eu já vou chamá-la para participar aqui comigo ao vivo. Quero agradecer a Daniele Rios também, que está aí aqui comigo. Nossa, muito feliz. Já te convidei. Edna Pereira, obrigado. Vira a câmera. Aí, ó. Glória a Deus. Estamos felizes, né? O Senhor tem feito. Senhor, nosso Deus é maravilhoso. Deixa eu diminuir o som aqui, porque confundi a minha cabeça. Nós estamos muito alegres. Eu estou muito feliz de receber aqui. Eu quero agradecer a Patrícia, que está aí também. Já está aí, ó. Chama aí, gente. Envia a setinha também. Chama mais gente. Essa minha amiga que eu estou entrevistando hoje, que eu estou conversando com ela hoje, é lá de Londrina, não é isso, Eunice? Isso, Londrina, Paraná. Gente, eu conheço Cascavel. Cascavel eu conheço. É uma cidade bonitinha. É longe? É uma cidade bonitinha? É muito longe. Legal.
Londrina. A gente ouve muito falar, né, em Londrina, Paraná. Eu não conheço. Mas é um prazer tê-la aqui comigo. Eu convidei Eunice e a gente vai conversar hoje sobre Maria. Maria foi a mãe de Jesus. Tem algumas pessoas que falam que Maria é santa. Não, Maria não é santa. Ela foi a mãe do santo, né? Mas ela não é santa, porque depois de Jesus ela teve mais filhos. Ela teve mais filhos depois de Jesus, tá? Claro. E a Bíblia falou que ela era salva e agraciada porque dentro dela estava gerando filho de Deus. Maria, antes disso, antes dela engravidar de Jesus, ela não teve relação com nenhum homem. Ela era virgem. Tinha sido lançada uma profecia que Jesus ia nascer. E aí, Nail, a Bíblia não fala isso, mas eu, Nail, já acredito que as moças deveriam ficar tudo naquela ansiedade, né? Ai, onde será? Como é que vai ser? Ai, será que sou eu? Será que sou eu? E lá está Maria, comprometida com José, né? Lá com aquele compromisso dela. De repente, um anjo aparece para Maria e fala para ela: salve, salve, agraciada, o Senhor é convosco. Você vai engravidar do Filho de Deus. E ela, como pode ser isso? Eu não conheço homem algum, como é que é isso? E ela fala, o poder do Altíssimo te envolverá. Isso é demais, né? E a Bíblia diz que Maria fala uma frase que me impacta, me deixa impactada quando eu leio. Ela fala assim, cumpra-se em mim a tua vontade. Gente, pedir a Deus para cumprir a vontade dele na nossa vida não é fácil. Desde o momento em que você decide fazer a vontade de Deus, muitas coisas acontecem no decorrer da sua vida. Maria mesmo, ela enfrentou muita coisa. A primeira coisa que a Maria enfrentou foi a rejeição. José quis separar dela. José, quando viu que ela estava grávida, José sabia que não tinha feito nada. José falou, botou no coração dele de deixar ela lá. Mas aí o Senhor falou para José, não volta, fica lá com ela. O que ela está esperando é o Filho do Altíssimo, fica aí. E José ficou, amparou Maria, né? Ficou ali com ela. Mas Maria passou por vários problemas, né? De não ter onde pousar, onde ficar. Ganhou Jesus no meio dos bichos, né? Na estrebaria, né? Lá no lugar bem pobre. E ganhou Jesus ali. E Maria passou por momentos terríveis e eu vou conversar com a Eunice daqui a pouquinho sobre Maria. A gente vai bater um papo sobre Maria. Mas antes, eu queria que a Eunice já se apresentasse. Se ela já quisesse falar o testemunho, dizer aquilo que está no coração dela, está à vontade. Pode falar, minha amiga. Então, sou Eunice, aqui de Londrina, Paraná. Me casei em 88, na época, né, com um outro marido. E tive um casal de filhos. Inclusive, eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Esta é a minha filha, a Keren. Ela é linda, Kelly, né? Está com 30 anos. Keren. Keren, Como a Keren a PUC. Ah, meu Deus, onde chique. A minha gatinha querendo vir aqui. E esse é o meu filho que o Senhor levou de volta, né? Maurício. Parece muito com você, parece muito. Ele sim, ela não. Olha, avisa a gatinha que eu não chamei ela para participar da live. Já me empurrei para lá. Então, aí eu tive a minha filha com quase 9 anos depois, eu tive o meu filho. Aí minha filha cuidava dele, tinha um grande amor, né, pelo irmãozinho. Nossa, era como uma mãe. Inclusive, se precisasse dar umas broncas, ela dava uns tapinha para educar. E ela me ajudou muito na época, né, que eu saía para trabalhar. Ela cuidava dele, levava pro colégio, enfim, pegou um amor de mãe pelo irmão. E aí, quando foi em 2018, antes de eu contar o acontecido, eu vou contar uma outra passagem. Um dia eu cheguei no meu filho na cozinha, que ele estava sem ir para a igreja, né? Ele ia e depois ele parou. Um dia eu falei assim, filho, você tá indo para o mundo, filho. Eu te criei no caminho de Deus. Falei, mas olha, você, antes de você ser meu, já era de Deus. Então, eu falei para ele assim, mas quem cuida de você é Deus, não sou eu não, tá? Só uma coisa eu te digo. Eu peço a Deus que cuide de você. Ele cuida de você. E que você deixe o teu coração aberto para no momento certo o Senhor entrar. Só que uma coisa eu te falo, hein? Isso foi importante. Eu falei assim,
vai chegar um momento, e você tem uma linha enroladinha no teu pescoço, vai chegar um momento que o Senhor vai, ó, puxar essa cordinha e te buscar para ele de volta. Aí, dali 2 dias, eu fui para a igreja congregar, e o Senhor colocou assim na boca do irmão, na hora da palavra. Irmão, você está preocupada com seu filho? O Senhor te diz, antes dele ser teu, ele já era meu. E quem cuida dele sou eu, não é você. E saiba que no pescoço dele tem uma corda. Ele só não disse linha, ele disse corda. Tem uma cordinha enroladinha no pescoço dele que na hora certa o Senhor vai puxar ele de volta. Fez o mesmo que eu fiz. Falei, meu Deus, tá falando comigo, né? E falou assim, mas não se preocupa não, irmã, não vai machucar muito não quando o Senhor puxar ele de volta. E ele vai voltar para Deus. Aí passaram-se alguns, eu não sei quanto tempo exatamente, não vou mentir aqui, mas talvez um mês depois disso. Ele bateu a moto, arrebentou o pulmão num poste e estava no UTI. Ficou no UTI por 28 dias, entubado, sedado. Eles tinham que sedá-lo porque ele se arrebentava quando ele acordava, ele não suportava o que estava acontecendo, ele queria arrancar tudo, eles tinham que sedá-lo. E eu falo assim, que como se diz, no corredor daquele UTI, eu não andava, eu era moída, esmagada por uma máquina, sabe? Era como se uma máquina me esmagasse cada dia, cada momento que eu passava naquele corredor de UTI. Então, é isso que eu falo, o sofrimento que uma mãe passa no UTI, eu não sei se é pior do que a morte, mas é muito assustador, estarrecedor, né? Então, eu vivi isso, foi muito difícil para mim, mas eu saía de lá respirando fundo e eu dizia, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, esse é o meu filho, mas ele é teu também. O Senhor é que sabe. E os dias foram passando e os médicos não estavam otimistas, né? No final, eles já diziam que ele poderia respirar sozinho, só com o pulmão, mas a infecção tomou conta. Eles não conseguiram combater aquela infecção. E ele bateu a moto no dia 2 de março. No dia 5, ele fez 20 anos lá naquele UTI, fez aniversário. E no dia 30 de março, ele faleceu. E 31, eu o sepultei, né? Nós o sepultamos. Então, foi uma coisa muito terrível, né? Um mês inteiro, inteirinho de dor. Dia 1º de março foi o último dia que eu vi ele bem, saindo de casa com a moto. Ele era muito obediente, muito respeitador, perdoava todos, trabalhador e muito, assim, responsável, né? Na escola, todos falavam muito bem dele, as professoras elogiavam, as mães dos amigos também falavam, Nice, que educação que seu filho tem, que respeito, que coisa linda. E, então ele tinha um coração maravilhoso, acho que Deus olhou por isso, sabe? E também as orações de mãe, né? E quando eu estava no ventre, eu passava a mão e falava, Senhor, essa criança aqui não é só minha, é sua. Senhor, que venha para salvação, que nunca não seja para condenação. Sempre pedi isso muito para Deus, nos dois, né? Aí lá no velório, enfim, ele bateu a moto no dia 2, no dia 5 ele fez aniversário, e no dia 7, que foi uma terça, no domingo um irmão foi lá e orou com ele. Orou e falou que ele ouviu a oração dele, não ficou se debatendo, ele estava meio acordado, e conseguiu suportar, ouvir a oração do irmão. Na terça-feira, eu cheguei lá e falei, não, acho que foi na terça-feira, eu falei, filho, você tá entendendo a mãe? Se você tiver, mexe os olhos. Aí ele tentou, assim, abrir os olhos. Aí, por 2 vezes, eu consegui perguntar para ele se ele queria ser ungido, se ele queria... se ele acreditava na unção. Ele me respondeu que sim. Aí o irmão foi na quarta-feira e ungiu ele à noite. Aí quando ele mandou para mim a mensagem assim, Nice, o Maurício foi ungido. Nossa, é como se eu tivesse subido ao céu e voltado, de tanta felicidade que eu fiquei, né? Foi um alívio muito grande. E depois, durante o velório, vou resumir bastante, né, para não tomar muito tempo sobre um assunto só. O irmão, na hora do velório, ele falou assim, olha, irmã, nós viemos aqui para fazer uma oração para a família, porém, se Deus mostrar alguma coisa, vai ser falado. Falei, tá bom. Aí ele ficou em comunhão, segurando a Bíblia, porque eles não preparam nada antes, né, os irmãos da congregação, eles deixam o Espírito Santo tomar conta no momento.
Aí ele só olhou assim para a Irmandade, que tava lá aquela multidão de gente, ele, porque foi antes da pandemia, né? Aí ele dizia assim, aí ele falou assim, olha, eu quero falar aqui sobre o amor. Ele falou uma coisa muito interessante, inclusive, o amor fraternal, não, o amor do espírito e o amor da carne. Ele disse que o amor da carne é aquele amor que uma mulher ama um homem, ou um amigo, ou um parente, a gente deixa de amar por algum motivo, e o amor do espírito é o amor que uma mãe tem pelo filho. Ele falou assim, irmã, porque o seu filho morreu? Ele está aqui, ele não está mais aqui. Você deixou de amá-lo? Eu falei, jamais. Ele falou, então, isso é amor de espírito. É quem ama o espírito, né? Então a gente jamais deixa de amar, que é o amor de mãe para um filho. Daí ele disse que naquele dia o Senhor tinha colhido uma rosa do meu jardim e que o céu estava em festa por estar recebendo o meu filho e que ele era uma estrela que estava brilhando na coroa de alguém lá em cima. Falaram, vocês estão vendo esse moço aqui cheio de saúde, de vida e de projetos? É assim que Deus precisava dele lá em cima. E daí no final ele ainda disse assim, e para confirmar tudo isso que estou dizendo aqui, bem aqui ó, está o Senhor Jesus, ele veio participar também. E onde ele apontou, tinha um lugar onde ninguém chegou no pé do caixão. Um lugar onde caberia uma pessoa, estava vago. Eu olhei ali e todos que estavam ali caíram em pranto de choro, né? Aí eu falei, meu Deus, que honra receber o mestre no velório do meu filho, né? Então, eu digo hoje que eu nunca senti tanto o amor de Deus na minha vida como eu senti na morte do meu filho. Porque ele salvou o meu filho e mostrou isso para mim e para quem estava com a gente, né? E isso é amor dele, não para com a alma do meu filho, mas para com a gente, comigo também. Que sou uma mãe que sirvo a ele. Vai fazer agora 39 anos que eu sirvo a Deus, né? Agora em novembro. Então, eu falo que foi uma grande obra que Deus fez. E um dia ele estava no hospital, eu fui para a igreja, enfim, quase todos os dias eu fui, né? Eu procurava onde tinha culto, todos os dias da semana, congregando naquele desespero. Teve um dia que o Senhor disse assim, o inimigo quebrou alguém, né? Tá todo quebradinho. Mas o Senhor te diz, eu vou estruturar e reestruturar alguém. Porque o nome de Deus vai ser glorificado ainda na sua casa. No momento, eu achei que o Senhor ia libertar o meu filho dos machucados, ele iria voltar para casa, eu iria glorificar ele por isto. Mas não. Ele disse, depois que tudo passou, que eu estava louvando a Deus na minha casa mesmo, com meu filho poucos dias já sepultado, eu me lembrei da palavra, eu falei, mas peraí, o Senhor estruturou e reestruturou a alma do meu filho, porque no momento em que ele bateu aquela moto, ele não estava ainda preparado. Mas o Senhor deixou ele 28 dias em contato com Deus, deu a chance dele receber oração, receber a unção, né? E o Senhor foi preparando ele e purificando. Então é nisso que eu acredito. E ele, depois do irmão que ungiu ele no domingo, ele foi no culto e disse, Nice, nunca duvide da salvação do teu filho, porque só eu sei o que eu senti na hora que eu ungi aquele menino. Então, ele falou, não tem palavras que eu possa te explicar, né, o que eu senti. Aí eu tive a total certeza de que meu filho foi para Deus, né? Então, o que eu posso dizer hoje? Faz 4 anos e 8 meses, inclusive, hoje é 30, né? Não, 31. 31. Ontem fez 4 anos e 8 meses, né, que o Senhor levou meu filho. E eu falo assim, que no início, a ferida, ela é aquela ferida aberta com uma hemorragia sangrando. E a gente não consegue, porque você tem que ficar ali fazendo curativo toda hora, você sente a dor toda hora, é uma coisa assustadora. Depois, com o tempo, aquela ferida dá uma fechada. Se você mexe, ela sangra, se você não mexe, ela fica meio dolorosa. E eu me sinto assim, hoje, com todo esse tempo, eu digo que é uma ferida, só uma cicatriz que ficou sensível, eu não posso mexer. Então, se eu mexer nessa cicatriz, ela vai doer, né? Porque tá sensível. E nunca mais essa cicatriz vai voltar ao normal. É uma cicatriz para sempre, né? Que é essa dor que a gente vai levar para sempre dos nossos filhos, dor, saudade. E então eu falo que essa cicatriz, eu não gosto de mexer nela, porque eu não gosto de sofrer, eu não gosto de dor. Aí o que eu faço hoje? Eu administro o meu pensamento. Se eu quero sofrer um pouquinho, eu paro, fico pensando no meu filho e choro. Mas eu não quero, então eu procuro não ficar pensando. Eu procuro louvar a Deus, eu procuro pensar nele de vez em quando de alguma forma assim que não machuque tanto.
Antes não, no início eu ficava, todo momento, eu levava aquele susto toda hora sem acreditar no que tinha acontecido, né? Mas hoje não. Hoje eu lembro, às vezes eu comento com alguém, como agora eu contei isso tudo pra vocês e não tô chorando. Antes tinha momentos que eu não conseguia contar isso sem chorar, né? Então eu falo que eu sou feliz. Sou feliz porque a minha felicidade é Deus, né? Não é ninguém na terra. Porque nós somos um povo que sofremos, temos angústias, tristezas, saudades, mas não infelicidade, porque a nossa felicidade plena é Deus. E estou só esperando o meu momento de partir também, né? E reencontrar com o meu filho. Essa é a nossa esperança. Muito E legal. Oi? É, o tema da nossa live, né, é como é sorrindo. Vou escrever aqui, deixa eu ver aqui. Aprendendo a ser Aprendendo. feliz diante do luto, né? Isso. Aí, E também, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, que está começando, né? Porque a gente sabe que o começo é muito difícil. Logo assim que você perde. Eu sei que toda perda é ruim, mas quando a gente fala de filho, é diferente. Aí é, eu gosto sempre de falar isso, é diferente, a dor é diferente. Aí, como ser feliz diante de uma perda que você sabe que é tipo assim, quebrou teus sonhos, teus projetos futuros, porque a mãe, o pai, eles sempre sonham algo futuro para os filhos. E quando a gente tem que enterrar um filho, a gente está enterrando os nossos sonhos futuros. E aí, o que eu costumo sempre dizer, fica aquela cicatriz. No meu caso, vai fazer 10 anos. Tipo assim, eu tenho um machucado, eu tenho essa cicatriz aqui. Agora eu posso mexer, ela não dói. Em 10 anos, eu tô nessa fase de eu posso mexer, não choro e não dói tanto. Porque eu já ouvi pessoas falar assim, isso é para sempre, essa dor é para sempre. Não, ela vai amenizando. Ela vai amenizando de acordo com o jeito como você reage diante das situações. Porque tem gente que quer alimentar, é aquilo que você está falando. Eu sei que dói. Se eu sei que dói, por que eu vou mexer para doer, para sentir a dor? Né? Eu não gosto de sentir dor. Então, eu venho, como você falou, administrando isso para não doer tanto. Agora, eu já consigo falar também sem chorar e sem doer. Eu já consigo falar sem sentir dor. Hoje mesmo eu estava lendo uma postagem da filha do meu esposo, né? Da Vivi, que é minha filha também. E esse mês faz 4 anos que a mãe dela faleceu, né? E ela ainda dói, mas é natural doer. 4 anos ainda é pouco tempo, né? A gente ainda lembra. Eu lembro do meu pai. O meu pai faleceu tem mais de 20 anos. Ai, não sinto mais tanto. É só a gente pensar naqueles entes queridos nossos que foram há muito tempo, né? Que a gente não esquece. A gente lembra, mas não dói. Eu acredito que até mesmo essa dor do filho pode demorar um pouquinho, mas vai ser assim também. Vai ser lembranças, né? Você vai lembrar, poxa, um dia eu fui mãe. Eu, no outro dia, até postei, foi no aniversário da minha filha, né? Do meu filho, que meu filho, dia 10 de outubro, ele fez aniversário. Se ele estivesse aqui, ele faria aniversário. E eu fiquei pensando, eu fui mãe, eu tenho que ser grata a Deus porque eu fui mãe, eu amamentei, eu fiquei com barrigão, ainda tenho barriga até hoje por causa das 2 gravidez. Então eu tenho como provar que eu fui mãe. E quantas pessoas, quantas mulheres sonham em ter filhos e não têm? E aí eu vou me lamentar só porque Deus levou os meus filhos, só não. E eu vou me lamentar porque Deus levou os meus filhos. Mas eu estou agradecendo a Deus porque ele me deu a oportunidade de conviver com a minha filha, 25 anos, com meu filho, 15 anos. Eu sou mãe, eu não fui mãe, eu sou mãe. E eu vou sempre lembrar disso. Só que com o passar do tempo, vai ser como essa cicatriz aqui. Eu sei que eu me machuquei, eu me lembro quando foi. Eu tinha, se eu não me engano, acho que eu tinha 14 anos. Foi numa cerca de arame farpado que eu cortei o braço, tá vendo? Eu sei contar tudo. Só que não dói mais, olha, eu posso mexer, mas eu lembro. Então eu acredito que vai ser isso, que é isso que Deus vai trabalhando na gente, né, Eunice? Vai trabalhando. Tu vê que se desse oportunidade para me falar há 2 anos passados, 9 anos passados, 8 anos, eu estaria aqui chorando. Você também. Mas aos poucos a gente vai, né, deixando virar lembrança. Uma lembrança que a gente não quer esquecer, que a gente não quer que apague.
É até Pode uma falar. coisa que eu queria mesmo falar, que eu fiz alguns tópicos daqui do que eu para não esquecer, né? Que eu também anotei, agradecer os anos que tivemos eles. Porque eu olho para trás, às vezes, e vejo uma mãe que perdeu um bebê, outra que perdeu com 5, com 10, com 12 anos, Sim, com 15. sim. Elas não tiveram oportunidade de ver os seus filhos crescerem, né? Eu vi o meu filho homem, com barbinha, bigodinho, né? Lindo, falando grosso, falando do futuro. Ele queria conhecer Nova York. Então, eu tive esse privilégio de conhecer ele até essa data. Então, eu tenho que agradecer o que aconteceu, não o que não aconteceu depois disso, né? E outra, Deus falou também na palavra que ia tirar o meu filho, ia tirar alguém da minha vida, porque queria tirar das garras do inimigo e guardar no céu. Isso é Nossa, honra, não é mesmo? que lugar Guardar, maravilhoso para guardar. É. guardou ele no céu. Outro dia eu tive uma sensação maravilhosa também. Eu olhei para o céu um dia estendendo uma peça de roupa, tava lá as nuvens assim, aqueles raios de sol entre as duas. Eu olhei assim, naquele momento parece que Deus disse para mim: o Maurício tá tão bem aqui, ele tá num lugar tão maravilhoso, que se você chamasse ele de volta, ele não ia querer ir. Aí eu senti um Eu conforto acredito. muito grande, sabe? E então eu agradeço muito a Deus por ter tido o Maurício, por. Olha lá, ó, tá vendo ali, ó, que lindo que ele tava. Ah, Então, ele era muito bonito, né? Deus está lá na sala. É. Deus é lindo. Eu esqueci aqui no escritório. Não, aqui não. Aqui eu já tô eu tô com a foto dos filhos novos. Ah, sim. Eunice, é. Eunice, a gente falar sobre isso, às vezes as pessoas não, talvez algumas pessoas não acreditam. Mas eu acho que quem não acredita é mais quem está começando a viver isso. Porque é muito difícil. A gente vê lá no grupo, né? As mães quando chegam, como é que estão, no desespero tremendo. E eu acho que a nossa maior responsabilidade que nós temos que, se Deus nos colocou nesse propósito, nesse processo, é porque ele sabia, né, que ele podia contar com a gente para isso. Então, eu acho que a maior responsabilidade nossa é a gente passar essa paz. Eu sinto uma paz muito grande em você, nas suas palavras, no teu jeito de agir. E, assim, eu também tenho essa paz de falar que os meus filhos estão com o Senhor, estão com Ele. Eu sei que o mundo aí jaz no maligno, o mundo está de um jeito que a gente não sabe como é que vai ser o amanhã. Também não quero saber, não. Eu sei que está na mão de Deus, a vontade dele que é soberana. E ele vai Uhum. guardar a igreja dele. Ele vai guardar a igreja dele, ele vai guardar aqueles que creem nele, aqueles que servem a ele. Isso aí eu tenho certeza, eu não tenho medo. Mas nossos filhos estão livres de sair tudo, né? É. Nossos filhos estão com o Senhor. E você já pensou, o meu filho ia ficar só com o pulmão, se ele tivesse sobrevivido à infecção, né, hospitalar? Já pensou na pandemia? Ele iria sofrer com pulmão só, com máscara. E se ele pegasse o Covid? Ai, Senhor, às vezes eu fico pensando nessas coisas também. Por isso ele não passou, né? Mas isso não tem nada a ver. Mesmo assim, eu queria ele aqui, lógico, como qualquer mãe. Mas assim, são algumas coisas que passam pela mente da gente, né? Por ver esse É. mundo como tá e saber que pelo menos um dos meus filhos já está com Deus, né? A minha filha tá aqui, tadinha, tá lutando, ela também sofreu demais, eu tive que ser no velório do meu filho, quando meu filho faleceu, eu tive que ser forte para mim e para ela, porque ela tem diabetes, ela tem ansiedade. Então, minha filha, eu digo assim que ela morreu e voltou. Sabe, ela caiu numa cama, ela tomava remédios fortíssimos, ela ficou numa Meu situação que não tinha condições de nada, ela não sabia se era dia, noite, tinha tomado banho, almoçado, jantado. Então, eu agradeço muito a Deus por ela, porque ela está melhor hoje, né, graças a Deus, e, e eu tive que ser forte por mim e por ela. Eu não tomei nada. Nem um remédio, nem um calmante, eu não tomei nada. Eu só orava, falava com Deus e segui minha vida. O que ajudou? Eu digo também para as mães novas, o que ajuda muito, Naildes, é trabalhar, é ocupar a mente. Às vezes, mente. às vezes alguma fala assim, ai, mas eu fico em casa, eu não trabalho fora. Não sei, procura fazer alguma coisa manual, fazer amizade, sair, fazer um esporte. Alguma coisa tem que ocupar para o tempo passar. É Porque o verdade. tempo passa mais rápido e a ferida vai, né, vai diminuindo e a gente consegue sobreviver sem ficar doente. O que não pode é Sim, ficar doente, né? Doente mental, mental que eu digo assim, psicológico, né? Muito sim, sim. abalado, ou então, sei lá, às vezes fica até doente físico também, né, por conta disso. Então, eu espero, assim, que eu possa transmitir alguma coisa que alguém que esteja passando por isso agora no início possa acreditar que um dia vai melhorar.
né? Eu falo que Sim. a gente acostuma com a falta dos nossos filhos, acostuma com a Sim. ideia de que eles se foram, né? E outra coisa, eu olho assim, antes eu falava assim, meu Deus, o meu filho nunca mais. Não, não digo mais isso, me corrigi. Agora eu digo assim, meu filho, até breve, né? Até breve, Esse, vamos nos ver. esse pensamento de nunca mais machuca muito. E outra Muito. coisa, uma coisa que você falou aí que é muito interessante também, a gente tem mania de pensar no que poderia ter acontecido se ele tivesse aqui. Ai, por que isso? Não, não tem que pensar isso. É a vontade de Deus que é soberano. E eu percebo que o inimigo, geralmente quando você conversa com pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, ou né, ansiosa por causa da perda e tal, é porque fica sempre pensando assim, por que aconteceu isso? Ai, por que Deus deixou? Entendeu? Acho que tem que mudar esse modo de pensar. Eu aprendi a mudar os meus pensamentos. Eu não penso mais por que Deus. Não. Obrigado, Deus, porque eu convivi com eles tanto tempo. Obrigado, Deus, porque eu fui mãe. Eu sempre procuro ver o que eu tive, o que eu tenho, entendeu? Não o que eu poderia ter tido ou o que poderia ter acontecido. Eu não tenho que imaginar o meu futuro. Eu não tenho o poder de saber do meu futuro. Então, eu não quero saber como seria o meu futuro se meus filhos estivessem aqui. Para que eu quero saber isso? Só para me sofrer? É como você falou. É como se eu estivesse futucando aqui. Não, eu vou machucar essa cicatriz aqui, eu vou abrir ela de novo, porque eu quero sentir dor. Você querendo saber, né? Ah, como seria se meu filho estivesse aqui? Por que meu filho não está aqui? Por que Deus deixou isso? Se você ficar nessas indagações, você fica abrindo a ferida. Eu não, eu gosto de pensar no que aconteceu, como eu fui feliz, como Deus me deu, eu fui mãe, entendeu? Pensa no que você tem. Pensa no que Deus tem te dado, nos livramentos, como Ele tem te abençoado. Você está aí de pé, né? Eu estou aqui de pé, estou sendo bênção para outras pessoas. Que coisa melhor do que essa? Você vê outras pessoas bem, né? Por sua causa. Então, a gente não pode mudar o que aconteceu. A gente não pode mudar o que aconteceu. Mas nós podemos ser bênção para as pessoas que estão chegando. Acho que foi Simara que falou isso. É transformar a nossa dor em obras, né? Porque às vezes as pessoas preferem ficar sofrendo o resto da vida, mas para quê? O que vai ganhar com isso? Só doença. Porque o emocional adoece o seu corpo. Quanto mais É, você ficar procurando por quê, só vai se adoecendo, não é isso? é. Hoje eu digo assim que eu agradeço sempre. Em tudo a gente tem o que agradecer, né? Então, eu tenho muito que agradecer a Deus diante de toda essa situação, por eu estar de pé, por eu ainda conseguir ser feliz, né? Tô me cuidando, não me desanimei comigo mesma. Eu vou pra academia, eu faço alimentação saudável, trabalho com meu marido, viajamos. E a gente tem que continuar, porque é isso que Deus quer na nossa vida. É, Ele quer ver isso a mesmo. gente bem, agradecendo, né? E dando valor no que a gente tem. Eu Sim. tenho ainda, eu ainda tenho uma filha, né, que me chama. Não faz diferença, porque um filho não substitui o outro. Porém, eu digo assim, a diferença que tem entre a gente perder um filho e ter outro é que tem mais alguém para chamar a gente de mãe, Ah, sendo legal. mãe mesmo. Você também tem filhos que te É, chamam de mãe. sim. Ai, O meu Senhor, filho essa é a Felipe, ele me chama de mãe dois. Oi, mãe dois, mãe dois. Agora mesmo eu estava no banco com meu esposo, aí ele ligou, né? Só que ele estava falando com o pai. E eu estava na caixa do eletrônico, então do caixa eletrônico, então eu não estava falando com ele. Aí depois eu vi que ele mandou uma mensagem para mim, mãe. No final da ligação eu ouvi sua voz. Um beijo, eu não falei contigo porque eu não sabia que você estava perto. Quer dizer, são carinhos, né, que faz muito bem pra gente. Eu sou mãe também, eu continuo sendo mãe. Meu filho eu vi uma amiga minha aí, que ela entrou, a Simone, eu vi o nome dela aí. é, Algumas pessoas que eu convidei, né, para assistir. tá entrando muita gente. Vamos falar de Maria um pouquinho? Vamos. Vamos lá, o que você preparou de Maria? Vamos lá. Então, não tem muito o que estudar sobre Maria, né? Porque a Maria é uma mulher que a gente, como que se diz? A gente já sempre ouviu falar, né? A Maria é um exemplo muito grande, porque ela foi escolhida por Deus, né? Ela tinha alguma coisa, algo especial, onde Deus olhou para ela e falou: é você que vai trazer o mestre ao mundo, né? Então, já pensou que dádiva, que maravilha, ela sentiu o mestre dentro dela, saber que ele ia ser o salvador, né? Então, eu acredito assim, e depois de tudo que aconteceu, ela teve que aceitar aquela situação, né? De ver ele
sofrendo, sendo julgado, condenado, ferido, né? E ele humilde, sempre humilde, quietinho, sem reclamar muito, né? E o que que acontece? A Maria é uma fortaleza, é uma grande mulher, né? Uma Exemplo, fortaleza né? muito grande, um exemplo grande, porque nós não tivemos um salvador do mundo no nosso ventre, mas ela teve. Então, por isso ela foi a escolhida. Mas o que eu digo assim, ela viu tudo acontecendo, ela não atacou ninguém, ela aceitou, sabia que era a vontade de Deus, né? E não que nós seremos como Maria, porque não temos esse privilégio, mas nós temos que tomar ela como exemplo, né? Quando perdemos um filho, porque ela também passou por isso. E o Senhor Jesus também sofreu todas as nossas dores, né? Ele também perdeu o amigo Lázaro, ele passou por tudo que nós passaríamos nesse mundo. Então uma vez eu me lembro que eu fui visitar uma pessoa no hospital do câncer, uma senhora lá chorando, e ela falou assim para mim: por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanta dor? Aí naquele momento eu falei: ai, Senhor, o que que eu vou falar para essa mulher? Eu falei: olha, o mestre Jesus era puro, santo, não tinha pecado nenhum. E ele sofreu tanta dor, tanta afronta, tanto julgamento, e ele sofreu muito mais do que nós. Então, por que não sofrermos, né? Então, eu acredito que quando a senhora estiver sofrendo demais, lembra do nosso Senhor Jesus, que vai te dar força. Foi só isso que eu falei para ela, ela agradeceu as minhas palavras e saí do quarto, que a gente estava fazendo visita pastoral, né? Ah, E a gente fazia muita visita no tempo de jovens. Nossa, Deus fez grandes obras. E então é isso, Maria é um grande exemplo, né? Eu acredito que é o maior exemplo na Bíblia de mulher é Maria. verdade. Eu acho bacana a história de Maria. Quando eu tava assim, no auge da dor, né, da perda dos meus filhos, e eu me via sozinha em casa, né? Aí, às vezes, assim, é uma dor assim, uma dor desesperada, né? A dor da perda de um filho. Às vezes eu sentia doer, assim, até a unha doía. Eu não sabia explicar que dor era aquela. Quando eu pensava nos meus filhos, eu me estremecia. Eu me lembro que durante algum tempo eu não tinha coragem de olhar o atestado de óbito dos meus filhos. Ah, é tão E um difícil, né? dia, e meu irmão, Ricardo, que ele é enfermeiro, ele que cuidou, né, de tudo, que ele trabalhava lá perto do local do acidente, ele trabalhava no hospital lá perto, então foi ele que ele participou tanto que depois ele ficou com tão psicólogo, né? De tanta tensão que ele viveu. E ele escondia os detalhes de mim. Mas assim, no meu coração, eu tinha vontade de pegar o laudo para ler, mas eu não tinha coragem. Às vezes eu abria a gaveta, até hoje ainda tenho ali, tá lá? Tá ali, tá lá no fundo da gaveta. Aí, às vezes, eu pegava, mas não tinha coragem de ler. Um dia, falei, Deus me dá força. Eu quero ler o laudo dos meus filhos. Quando eu peguei o atestado de óbito, né, o atestado do Corpo de Bombeiros, de tudo, aí eu comecei a ler que todos os ossos dos meus filhos estavam quebrados. Ali naquele caixão só estava a pele, sabe? Eles Meu tiveram Deus. uma fratura no pescoço, quebrou os quatro quebraram o pescoço. Foi morte instantânea os quatro. E quando eu vi aquilo, eu comecei a tremer, chorar, enjoo. E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí eu comecei a lembrar de Maria. Comecei a lembrar da história de Maria. Eu abri o livro de Lucas, né? Lucas 1, vou até ler aqui. Evangelho de Lucas. Lucas 1, 38, que fala assim, quer ver? Olha, oh meu Deus. E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha, eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não sou igual a Maria. Eu sei que tu, quando escolheste Maria, porque Maria tinha uma grande missão para cumprir. Então ela tinha que ser uma pessoa especial. Mas eu não sei qual é a tua missão comigo quando tu decidiu levar meus dois filhos, minha nora, meu genro, tudo de uma vez só. É uma dor, e eu falando isso e chorando, sabe? É uma dor que eu não consigo. Tu sabe, a Maria sabe que dor é essa, eu falando para Deus, sabe? Eu chorando e falando para Deus. Maria sabe que dor é essa, porque a Maria viu o filho dela pendurado na cruz. Eles a pegaram uma coroa de espinho para zombar.
Enfiaram na cabeça de Jesus. A Bíblia diz que descia, né? O suor de Jesus se transformou em sangue, que desceu, misturou tudo. Que dor que aquela mulher sentiu. Eu É, imagino, eu lendo, Eunice, eu fiquei imaginando aquele espinho entrando, a dor deveria ter sofrido, a Maria que sentiu aquela dor, dos é. espinhos todos entrando, né? Eu não sei se você já passou uma prancha no cabelo e você se queimou. Já aconteceu de você alisar o cabelo assim com prancha? Dá uma tocadinha, né? Já. É! Não, eu já me queimei mesmo. Menina! Porque eu Não, só queria toquei alisar aqui. rapidamente. Não, que eu queria alisar aqui os parentes, né? Aí, pá, menina, que dor! Imagina os espinhos entrando na testa de Jesus. E Maria ali, debaixo da cruz. Ali, que a Bíblia diz que ela ficou ali. E ela vendo aquilo, o filho dela saiu de dentro dela. E ela Sabendo falou, que era culpa é minha, inocente, né? sabendo que ele era inocente. Nossa, você falou tudo. Mas só que eu comecei a pensar nisso, sabe? Eu falei, meu Deus, Maria sofreu muito. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus me dá força. Se tu me escolheste, Senhor, para passar por isso, me dá força. Eu ficava assim, eu não conheço ninguém que perdeu 2 filhos, Honório. Um dia eu pensava assim, eu não conheço ninguém. Quando eu olhava a foto da minha filha, Eunice, eu falava assim, eu não conheço ninguém, minha filha é tão bonita, por que aconteceu isso? Aí, daqui a pouco, eu conheço Débora, daqui a pouco eu Hum. conheço Sandra, eu conheci uma mãe, o nome dela é Rosângela, ela é de Caruaru. Caruaru, acho que é Recife, né, se eu não me engano. Menina, tem que ver. A filha dela linda, linda, linda demais. Sabe? E isso aí eu fui falando, peraí, não sou só eu, não. Eu não sou a bem-aventurada entre as mulheres, não. Sabe? E Deus começou a trabalhar em mim. Então a história de Maria, ela sempre me acompanhou. Aí eu botei aqui, ó. Maria é uma menina grávida, ela saiu e foi visitar a Isabel. Isabel era a prima dela, né? Quando você está Isso. passando por dificuldades, Deus coloca pessoas para te ajudar. Às vezes, pessoas que passaram a mesma experiência que você. Né? O que aconteceu comigo e com você? Né? A dor nos uniu. A dor nos fez eu conhecer você e você me conhecer. Então, eu me Verdade. consolei com você e você se consolou comigo. Né? É. Muito legal isso. Aí eu botei aqui, ó. O processo que você pode estar vivendo não é para te matar. Deus quer que você glorifique o nome dele e abençoe outros através da sua experiência. Não é isso que a gente vive, minha amiga? É isso, não é? É. Quantas pessoas você não tem abençoado com as suas palavras, com o teu jeito de ser? Até mesmo na loja, que os povos da tua loja, que as pessoas chegam e você sempre serena. Eu não te conhecia pessoalmente, mas eu sempre tive você como essa mulher assim, serena, uma pessoa plena, sabe? Que você pode chegar e vai ouvir uma palavra. A minha amiga Kátia, eu acho que ela não está aí, que ela está trabalhando, ela trabalha em colégio, né? Ela ficou encantada em te conhecer. Não te conhece pessoalmente, mas só do teu jeito de ser. É Deus que faz isso, não é? É Deus mesmo. Eu conheço pessoalmente a Débora, a... Ai, meu Deus, eu conheci a Val, né? A Sandra, não? A Cris, não, a Sandra não, a Cris aqui que não tá mais no grupo. É. Ai, tem mais que eu conheci, agora eu me esqueci para poder falar. Mas algumas eu já conheci pessoalmente, né? E a Val é de São Paulo, então deu certo de conhecê-la, que é de mais longe. A Sônia É, também. a E Sônia, então. foi, eu conheci também o grupo, acho que foi em 2000 e, deixa eu ver, aconteceu em 2018. Acho que foi em 2019. Inclusive foi a Val, né, que me viu comentando alguma coisa no Facebook e me colocou no grupo. E nos Irmãs de Jó, né? E, Isso. nossa, quanta história que temos ali, né? De mais mães que perderam 2, né? Não foi só você, foram mais mães Não. que perderam 2. Tu viu a Hermínia que tá lá agora? A Hermínia perdeu os dois e o marido também. Então, Foi? Hermínia, é. e eu perder, a gente fala perder, mas é perder para Deus, né? Então, não Sim, é quem uma perde perca pra assim, Deus não tão, perde pra ninguém. meu Deus. Aí eu falo assim, Senhor, pra gente amar um filho, porque Deus colocou um amor tão grande de uma mãe para um filho, que é para suportar quando um filho faz coisa errada, ou quando ele é mal educado, ou quando ele comete um crime, ou quando ele está doente, ou quando quando ele tem, como se diz, problemas de físico, né? E Uhum. dá muita dor de cabeça, Deficiente, né?
Então Deus colocou um amor muito grande que é para a mãe suportar isso tudo e ainda continuar amando. Amor. O problema é quando ele resolve pegar de volta, né? Aí esse amor judia muito a Mas a saudade gente que a gente continua tem. amando também, não é? A gente Amando continua amando. sim. Ah, mas às vezes alguém falou assim para mim, Nice, um dia uma pessoa falou para mim, Nice, não fica triste, não chora. Aí eu falei assim, mas essa tristeza, saudade e as lágrimas fazem parte do amor. Eu nunca vou deixar de amar o meu filho. Falei, o que eu não Hum, posso é ficar sofrendo demasiadamente, porque Deus não quer isso, né? isso. Mas Ele quer que a gente continue e Eu gosto quando amando. tu fala isso. Ai, meu Deus. E sempre agradecendo, né? É. Porque não tem para onde fugir, né? Eu ia falar para minha filha, Keren, a minha filha ficou assim, numa situação muito difícil. Nossa, menina, uma revolta muito grande com tudo. Ela falava, mãe, eu não aceito perder o meu irmão, o meu irmão. Eu falava, filha, não tem para onde correr. Não dá pra gente fugir disso. Vamos enfrentar essa realidade, vamos continuar a nossa jornada, até que o Senhor nos leve e a gente reencontre com Ele, né? Não tem pra onde fugir. Vai fazer o quê, meu Deus? Ficar aí se lamentando? Um dia eu tava com uma. Dá tempo de contar uma coisa rápida, né? Dá tempo, pode ir. Eu estava no posto de saúde e encontrei uma irmã da nossa igreja. Ah, inclusive eu não falei aqui, né? Eu pertenço à congregação cristã no Brasil. Eu fiquei de falar o nome da igreja. Eu estava conversando com uma irmã no posto e contando mais ou menos rapidamente, só que não fazia muito tempo não, viu? Que tinha acontecido, talvez um ano. Uhum. Aí eu contando, e uma moça do lado ficou assim, prestando atenção, e eu vi eu contando pra irmã a minha história, como que eu estava, né? E eu falando que eu tava aceitando, porque era a vontade de Deus e tal. Aí eu fui, tava saindo pra ir embora, a moça veio e falou: Posso falar com você? Eu falei: Pode. Ela falou: Eu tava ouvindo você contando aí sobre a morte do seu filho, e eu achei assim incrível a sua fé. Eu falei: Por quê? Ela falou: Porque a minha tia perdeu o filho dela. Ele bateu a moto em um muro. Ela falou: Ele bateu a moto em um muro e morreu na hora. A minha tia ficou tão desesperada que ela pegou um carro velho e foi e bateu no mesmo muro e morreu também na hora. Ela quis morrer igual o filho. Falei, ai meu Deus, que tragédia. Ela falou, pois é. Então, quando eu vejo uma pessoa que perdeu o filho, né, e continua assim firme como você está, ela falou, achei isso muito, muito bonito, muito bom, que Deus continue te abençoando e tal. Falei, imagina, que isso, né? Aí ela também é evangélica, essa moça, né? Então a gente vê muitos exemplos horríveis, né? Tem mães que deixam de acreditar em Deus, se revoltam, saem da igreja, né? Enfim, tem tantos casos. Então a gente tem que dar muitas graças a Deus por Ele ter nos dado força, né? Eu me lembro, Naildes, que quando eu era jovem, eu me batizei na igreja, conheci a igreja, me batizei com 18 anos, né? E eu não tinha nenhuma prova, tava tudo muito bem, eu trabalhando, indo pra igreja, tendo amigos na igreja, passeando. Aí eu pensava, nossa, eu vejo tanta gente falando em prova, eu não tenho prova. Aí eu dobrava o meu joelho e falava assim, Senhor, eu não tenho provas hoje, mas uma coisa eu te peço, me prepara para o meu futuro, porque eu sei que provas vão vir na minha vida. E eu falei assim, muitas provas vão vir, eu sei disso, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, me dá força, me dá sabedoria, me dá fé, me dá tudo que eu preciso. As armas espirituais as armas espirituais, né, necessárias para suportar tudo que podem vir na minha vida. E Deus me deu. Hoje eu vejo que aquela oração que eu fazia quando eu tinha 18, 19 anos, 20 anos, o Senhor está me atendendo hoje, né? Passei por tanta coisa já. E o Olha, chegou Senhor alguém também. aí, hein? Murici Moreira. Marido, Seu é meu esposo, marido, não é? ele entrou. Ele entrou. Seja bem-vindo, seu Murici. Ele É botou, sinal de essa é meu molinho. molinho. Ai, que lindo! É molinho, Obrigada aí pelo carinho. é diminutivo de amor. Ai, que Um é de bem bonitinho. de cebolinha. Muito legal, Não. muito legal. Quer falar um pouquinho dele? Ah, meu Porque a companheiro. gente falou a respeito do casamento na terceira idade, lembra? Isso, isso. Então, fez 10 anos agora que nós nos casamos, né? Ele é muito, muito bom. Ele tem me ajudado bastante, né? Muito companheiro. Graças a Deus eu tenho paz no meu lar.
Que bom. E passeamos, viajamos, vivemos bem, né? Graças a Deus. Depois que eu casei com ele, tudo de melhor aconteceu. Só não vou dizer tudo porque depois que eu tô com ele que meu filho se foi. Porém, esquecendo essa parte, né? Falando em outras coisas materiais, digamos assim, convivência, eu estou muito feliz, graças a Deus. Ganhou É mais uma coisa, audiência, Muricy! é mais uma coisa que eu tenho para agradecer, né? Mais uma Sim, coisa. Deixa é eu ver se muito eu deixei legal alguma isso, né? Parece que coisa. é como se fosse uma compensação, né? Eu também, eu agradeço muito a Deus pela nova história que Deus me deu, pelo meu esposo. E isso faz a gente, nos dá mais força, né, Eunice? Nos dá mais vigor, né? Parece É, que é tipo uma renovação para nossas vidas. Deus é verdade, maravilhoso. sim. Ó, alguém botou aí, que fofo, foi a Simone que botou. Isso, a minha amiga Simone, ela é da igreja também. Eu falei para ela. Legal, Que bom que ela pôde entendi. ver. Faz, faz. Então, olha, eu resumindo o que eu tinha anotado aqui, né? Que eu já falei que. Eu falei até para vocês no grupo já. Gente, eu descobri o segredo da felicidade. Os outros falam assim, ai, o que que foi? Eu falo, aceitar a vontade de Deus e esperar nele, Que ter a lindo. paciência, ter a paciência, né, de esperar o momento de Deus e não a nossa. Ó, ele tá falando alguma coisa aí, ó. Desde que conheci ela, sempre ganhei todos os dias. Eita Deus! Ai, Tanto ai. espiritual como financeiro. Que Deus abençoe vocês, que livre vocês de todo olhar maldoso, de toda a inveja, né, de toda a investida do inimigo. Vocês sejam É, felizes para sempre, em nome de Jesus. e, amém. E ele é. Ai, eu ia até falar alguma coisa, esqueci agora, mas tudo bem. A gente. Ah, sim, ele veio para a igreja através de mim, tá? Ele Que não legal, era da igreja. que Então, eu sempre legal. falo assim que aceitar a vontade de Deus e esperar nele, né? É viver o hoje da melhor maneira possível, agradecer sempre, até na dor, porque a felicidade é Deus, né? Não é ninguém mais. É sempre eu falo isso porque eu acho importante que a gente. A felicidade é isso. A gente tem que ter, como que se diz? Aquela aceitação. É a vontade de Deus, amém. Né? Não importa o que seja. Sofrer, temos que sofrer mesmo, né? Estamos no mundo, enquanto estamos aqui, temos que sofrer. A gente tem que ter garra, coragem, força e fé. E o Muito amor que a legal. gente tem por Deus é muito melhor, né? Muito legal, Nisso. Eu Eu, estou né, muito maravilhada. Fala, vai. eu também aqui eu administro os meus pensamentos, né? Só choro quando eu Isso. quero, não é mais quando eu não quero. Quem Antes eu manda nas chorava minhas quando eu não queria. emoções sou eu. Eu também faço isso. Agora eu consigo administrar. Ai, Isso. meu Deus. E essa cicatriz nunca vai desaparecer. E eu já falei também que em tudo isso eu senti muito o amor de Deus, né? Outra coisa, o relato, né? Eu tenho um relato meu também no livro da Simara, né? E Eu até vi aí? ela aí outro dia, que ela já fez live com você, daí eu pensei, o dia que eu fizer a live eu vou comentar que o meu relato está no livro dela também. A gente Legal. teve essa oportunidade, né? Aham. Eu também acho que o meu tá no dela. Não sei se é no dela ou da Clarissa, acho que tá no dela. É, tá Eu assim. não tenho livro dela ainda não. Ela mandou pra mim, mas eu só tenho no celular, né? Eu não Entendi. Eu tenho. tenho no celular também. Chegou aí a Gislene. Diz, um Ah, beijo, te amo. Bom, oi, Nisa, a gente já chegou no final, né, da nossa live. Eu estou muito feliz, sabe, com o nosso bate-papo. Essa paz que você transmite é muito bom. Seu Muricy ganhou na loteria. Que a melhor coisa é ter uma mulher, né, que transmite paz. E eu tô, assim, eu me sinto muito feliz de poder dizer que sou sua amiga. Eu gosto das suas postagens, eu sempre concordo, a nossa ideia sempre bate, né? Glória a sim, Deus. sim, nós temos uma conexão. Sim, glória a Deus por isso. Eu me sinto muito feliz e honrada por você ter aceito o meu convite. Sei que você é uma mulher ocupada, mas com a ajuda do seu Muricy aí, você conseguiu um tempo para me atender. E essa live aqui vai para o meu YouTube, gente. Miss, MSS, Nailde Silva. Lá no meu YouTube você vai poder se inscrever lá e você vai poder assistir. Mas com certeza eu sei que pode ser bênção para outras pessoas. Também você sabe de alguém que sofreu uma perda, está aí achando que, não, que vai ser o resto da vida. E nós aqui, eu e Eunice, nós mostramos como é que se faz para conseguir, né, ter paz no meio do luto, para conseguir ter felicidade. Ela botou o segredo da felicidade
felicidade é aceitar a vontade de Deus, é viver o hoje, né? Agradecer até na dor, né? E ela botou isso aí, a felicidade é você viver com garra. Não, eu vou vencer, eu comando as minhas emoções, eu vou chorar quando eu quiser chorar. E é isso, gente. Quem nos dá essa força é Deus. Se você não se agarrar com Deus, se você não pedir ajuda a Deus, você não consegue. Porque a intenção do inimigo é essa, é nos deprimir, é nos deixar depressivo, aí você não tem coragem de se arrumar, não tem coragem de produzir, não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de ser ninguém. Mas que o Senhor Jesus tem nos ajudado, né? Tem nos dado força, e todo dia nós estamos revivendo, né? Glória a Deus por isso, é um dia de cada vez, a gente vai vencendo, e quando a gente vê, a gente já fez coisas que a gente nem imaginava, pela glória de Deus, não é isso, Eunice? Eu queria que você desse uma palavra de despedida aí pro pessoal que está te assistindo. Olha, gente, quem tá aqui, né, que tá vendo a nossa live, eu quero agradecer bastante. Espero que alguma coisa que eu disse possa servir para alguém, né, para alguma força, algum exemplo, porque o meu prazer é ajudar, sabe? Eu sou uma pessoa que, se eu descubro uma pessoa lá longe, pelo Facebook, eu começo a conversar, eu quero ajudar com palavras, eu quero dar conselhos. Se precisar mandar um dinheirinho, eu mando também por Pix, enfim. Eu sempre gostei muito de ajudar, né? E dessa forma também, se eu puder ajudar a dar uma amenizada em algum pensamento negativo, né, em questão de luto. E é isso, eu agradeço bastante. Espero em Deus que ainda eu possa passar alguma força para alguém mais para frente, não só até agora, como no futuro, né? E é isso, gosto muito da Anaílde, sempre ouço ela, não assisto tudo o que ela posta porque não tem muito tempo, mas graças a Deus a gente está sempre conversando, né? E estamos aqui hoje juntas. Mas foi um prazer, né? Obrigada. Eu que digo, foi um prazer. Fala. Tá bem, então. Não, eu ia falar que eu agradeço a Deus, né? Eu pedi a Deus que nos ajudasse hoje, que fosse, e ele que nos fosse respondeu. produtivo. Nós vamos fazer uma oração para agradecer. Deus, Tá quero bem. te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. E estamos aqui em que podemos, Senhor, falar do teu infinito amor, te agradecer, Senhor, por ter cuidado de nós nos mínimos detalhes. Quero te pedir uma bênção toda especial sobre a vida da Eunice, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da sua filha. Te peço, Deus, que tu venha guardá-la, cobrir no teu sangue. Guarda, Senhor, os negócios, Senhor, a loja. Põe a marca do teu sangue aí, livra dos homens maus, livra dos homens sanguinários. Senhor, protege a vida da minha amiga, protege a vida de toda a sua família. Senhor, continua abençoando cada dia mais, Senhor, que ela possa continuar sendo essa bênção, Senhor, que ela tem sido. Quero te agradecer por essa oportunidade de podermos falar de ti, do teu amor, do teu cuidado, de como tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo. Libera a tua bênção, libera a tua paz, libera, Senhor, cura, Senhor amado, no emocional, Senhor, no espiritual, no material. Que haja a tua bênção, Senhor, sobre esta casa, sobre este lar, sobre essa família que chora, que haja consolação, que haja cura, que haja a tua bênção. Em nome de Jesus, nós queremos só te agradecer, Deus, por tudo que foi feito aqui, Deus. Continua conosco, nos ajudando, nos guardando. Oh, Deus, toma a nossa nação em tuas mãos. Toma o nosso Brasil em tuas mãos. Oh, Deus, tu és o Deus que pode todas as coisas. E nós confiamos no teu agir, no teu cuidado. Em nome de Jesus, vai de encontro a nossa amiga Débora, vai de encontro a todos, Senhor amado, que necessitam de ti, aqueles que nos pedem oração através desse canal. Libera a tua bênção sobre as vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Amém. minha amiga. Foi muito bom poder estar contigo aqui. Agradeço de coração, que Deus continue te abençoando. Eu queria, só para terminar, dizer aqui, eu me lembro de Ana. Ana sofreu muito, mas Deus tinha um propósito com Ana. Através daquele sofrimento em que Ana queria muito ter um filho e não podia, e Penina, né, que era outra esposa do seu marido, a perseguia, desfazia dela, porque ela era estéril. Mas a bênção de Deus estava sobre Ana. E Ana, um belo dia, Deus respondeu a sua oração e entregou Samuel para ela. Samuel foi só um filho para Ana? Não. Samuel foi o filho de Ana, foi um profeta, foi sacerdote e ele foi bênção para todo o povo de Israel.
a sua vida, o seu testemunho é bênção para outras pessoas. Nós devemos entender que o inimigo luta todos os instantes para nos querer fazer parar, para nos querer fazer desistir. Mas Deus tem um propósito maior em tudo que nós passamos. Deus nos chamou para ser canal de bênção e Ele vai nos usar para uma missão toda especial, onde outras pessoas precisam ouvir a nossa voz. O lindo do Evangelho é isso. Deus transforma a dor em testemunhos e em obras, porque entendemos que temos um chamado e um propósito a cumprir. Você tem o favor de Deus sobre a tua vida. Seja abençoado nessa tarde. Que Deus abençoe você, Eunice. Foi um prazer muito grande te receber. Prazer tá? também. Um beijo, minha amiga. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Gente, quarta-feira eu vou estar aqui com a psicóloga Valéria Barbosa. Nós vamos conversar sobre Esther. Vai ser bênção. Eu sei que Deus tem uma palavra toda especial para o teu coração. E quarta-feira é feriado, né? Dia 2 de novembro é que se comemora o Dia dos Mortos. Mas a gente não comemora o Dia dos Mortos, né? Porque para nós, os nossos filhos estão dormindo e eles vão acordar com o toque da trombeta, onde nós iremos nos encontrar no céu. E ali vai ser só alegria, não é isso, Eunice? Para a glória de Deus. Um beijo, minha amiga. Até outro dia, querendo Deus. Até. Obrigada por tudo. Tchau. Amém. Obrigada. Tchau. Nada.